Olá, turma! Eu sou a professora Amanda Laís, professora de Biologia. A aula hoje vai para o primeiro ano do ensino médio. Vamos começar, pessoal, com a aula de hoje, com a correção de uma atividade que foi dia 15/5, ok? Foi uma atividade sobre organelas, da página 8, 10 e 11, ok? Vamos prosseguir, então. Nessa primeira questão, que na verdade não seria a primeira questão, né? Lá no livro de vocês vem como primeira, mas aqui é sexta questão. Fala um pouquinho sobre os ribossomos. Na questão de vocês, pessoal, não tem essa imagem. Eu coloquei essa imagem aqui ilustrativa para a gente entender melhor, ok? Vamos lá. Os ribossomos são estruturas citoplasmáticas constituídas por... Então, o ribossomo, que é essa estrutura aqui, ó, que ela é formada por duas subunidades, subunidade menor e a subunidade maior. Ela é formada de quê? De lipídios e açúcares, lipídios e proteínas, ou açúcares e proteínas, proteínas e RNA, ou açúcares e RNA e DNA. A resposta correta, pessoal, é a letra D, proteínas e RNA. Ó, aqui, ó, RNA transportador, aqui são os aminoácidos formados e as proteínas, ok? Vamos lá para a próxima questão, sétima questão. Analisando a morfologia da célula testicular ao microscópio eletrônico, um pesquisador observou no citoplasma grande quantidade de retículo. Preste atenção nas palavras-chave da questão, ok? Retículo endoplasmático liso. A partir dessa informação, pode-se atribuir a essa célula elevada capacidade de quê? Se eu tenho grande quantidade de retículo endoplasmático, qual vai ser a função do retículo endoplasmático? Então, síntese lipídica. Se fosse retículo endoplasmático rugoso, já não seria essa função, ok? Síntese de proteína. Gente, prestem bastante atenção nas palavras-chave da questão. Sublinhe, façam alguma observação na hora de responder uma atividade, de responder uma prova, ok? Aqui tinha as alternativas endocitose e diversas substâncias. O que seria endocitose? É englobar, ok? Endo quer dizer dentro. Síntese proteica, isso aqui seria se fosse o retículo endoplasmático rugoso. Produção de calor e digestão intracelular. Lembra a organela que faz a digestão intracelular aí? Seria lisossomo. Então, atenção aí nas questões. Vamos para a oitava. O retículo endoplasmático é um complexo sistema de túbulos, vesículas e sacos achatados, formados por membranas. Algumas dessas membranas possuem o quê? O que a gente tem aderido ao retículo endoplasmático? Lembra lá, gente? A gente vai ter o quê? Ribossomos. Os ribossomos vão estar aderidos nesse processo. Então, a gente tem três alternativas aqui que poderia se encaixar nessa resposta. Depois, em sua superfície, elas são denominadas o quê? E tem por função A. Qual das alternativas? Então, vamos lá verificar. Ó, ribossomos, a gente já sabia, que eu disse para vocês no início. Em sua superfície, elas são denominadas ergastoplasma. E tem por função o quê? Retículo endoplasmático rugoso, síntese proteica. Síntese proteica ou síntese de proteína. Por isso que seria a resposta aqui, letra A. Ok? Vamos agora para a nona questão. A nona questão, pessoal, ainda está na página 8. Por favor, façam as correções na atividade de vocês. Façam as marcações importantes, caso não tenham feito. Que aí vai criando um hábito, ok? Isso é importante. Vamos para a nona. Certas regiões do retículo, que tem por função principal estocar substâncias celulares, toma a forma de sacos achatados, sobrepostos uns aos outros. Essas estruturas, facilmente reconhecidas no microscópio, são denominadas o quê? Lembra, qual é a dica que ele dá aqui na questão? Tem função principal de estocar substâncias celulares. Uma outra característica que tem aqui na questão seria formas de sacos achatados. É uma outra característica lá para o complexo de Golgi. Lembre que a função do complexo de Golgi é armazenar substâncias, ok? Vai auxiliar também no processo de fabricação dos lisossomos. Vamos lá para a décima questão. Na décima questão, pessoal, já coloquei até resposta aqui para a gente já ir comparando, ok? Vamos lá. As organelas citoplasmáticas são fundamentais ao processo vital das células, pois apresentam-se
responsáveis pela sua fisiologia, do seu interrelacionamento dependente do bom funcionamento celular. Na síntese de proteínas de exportação está envolvidas também a secreção de enzimas que atuam na digestão intracelular, ok? Cite as organelas que estão diretamente relacionadas nos processos mencionados. Vamos lá. A primeira proposta lá na questão, que ele menciona de forma indireta, seria o retículo endoplasmático rugoso. Qual é a principal característica do retículo endoplasmático rugoso? Sintetiza as enzimas, vai produzir. Se ele tiver o nome sintetizar, quer dizer produzir, ok? Vamos lá. Complexo Golgiense. Qual é a função do complexo de Golgiense? Não esquecer que armazenar e empacotar as enzimas. Lembra que algumas dessas enzimas aqui será o lisossomo. Ó, aqui, ó. Na síntese de proteínas, envolvidas na secreção de enzimas que atuam na digestão intracelular. Vesículas de secreção seria a próxima indicação. Elimina as enzimas das células, ok? Vamos lá. Próxima questão, 11ª questão. A 11ª questão, pessoal, já está em outra página, ok? Ela vai estar na página 10. Lá na página 10, pessoal, tem uma imagem diferente dessa, ok? Eu coloquei essa aqui, mas a imagem é diferente em relação à demonstração. É igual, entendeu? Eu peguei uma imagem para tentar demonstrar de forma similar. Porém, a imagem é diferente. A imagem de vocês lá em preto e branco, né? Mais simples. Aqui tem um pouco mais de informação. A figura abaixo mostra as etapas de um processo intracelular na verdade aqui é desde, viu gente? Desde a fagocitose até a plasmólise. Então, vamos lá. Ele está falando aqui de digestão intracelular. Então, a gente vai lembrar aqui, ó, das enzimas digestivas presentes nos lisossomos. E ele pergunta, a estrutura 1 representa o quê? A estrutura 1, pessoal, seria essa indicativa aqui, que eu mostrei com a seta, ok? O que ela está demonstrando aí? A estrutura representa o quê? O processo dos lisossomos, formação deles a partir do complexo oral. O lisossomo primário sendo fabricado e ele vai fazer a digestão aqui intracelular, ok? Do que acaba entrando, do que acaba fagocitando na célula. Vamos lá para a próxima questão. A próxima questão da página 10. Vamos lá. Uma das transformações sofridas pelos girinos na passagem para a vida adulta é a regeneração da cauda, necessária à vida aquática, mas dispensável na vida terrestre. A estrutura citoplasmática responsável por essa degradação, degeneração ou regressão é o quê? Qual é a estrutura? A gente já falou bastante vezes sobre isso. Lá nas videoaulas eu mostrei as imagens para vocês. Qual vai ser a estrutura responsável? Os lisossomos, pessoal, ok? Elas são estruturas responsáveis pela degradação, pela regressão dessa cauda, ok? Vamos lá para a próxima questão. Ainda na página 10, 13ª. O que aconteceu? Na verdade, o que acontece com substâncias estranhas fagocitadas pela célula? O que seria a fagocitose aqui, pessoal? É quando a célula engloba um conteúdo externo e coloca ele englobando para meio interno da célula. As substâncias fagocitadas são armazenadas em bolsas chamadas fagossomos e sofrem a ação de enzimas digestivas situadas nos lisossomos. Lembre que a função do lisossomo é digestão intracelular. Próxima questão, letra B. Estrutura celular em processo de degeneração. O que vai acontecer com essas estruturas? As estruturas celulares em processo de degeneração são armazenadas em vacúolos autotróficos e também sofrem a ação de enzimas digestivas, ok? Lisossômicas. Vamos então para a 14ª questão. A 14ª questão, pessoal, já está na página 11 do livro de vocês. Essa foi a última questão, ok? Vamos lá. Uma criança de aproximadamente 1 ano
com acentuado atraso psicomotor é encaminhado pelo pediatra a um geneticista clínico. Este, após alguns exames, constata que a criança possui ausência de enzimas oxidase. Olá, ela tem deficiência em enzimas. Pessoal, vão fazendo destaques quando vocês forem respondendo questões de vocês. Em uma das organelas celulares. Esse problema pode ser evidenciado no dia a dia. Ao se colocar H2O2 em ferimentos. Então, ao colocar, isso pode ser demonstrado facilmente quando se coloca água oxigenada nos ferimentos. No caso dessa criança, a água oxigenada não ferve. O geneticista clínico explica aos pais que a criança tem uma doença de origem genética, monogênica, com herança autossômica recessiva. Eita danado, né? Esse monte de nome aqui faz vocês se atrapalharem, mas isso aqui não é o fator principal da questão não, viu? Diz também que a doença é muito grave, pois a criança não possui em um tipo de organela de suas células as enzimas que deveriam proteger contra a ação dos radicais livres. A organela que apresenta deficiência na enzima dessa criança é denominada o quê? O peroxissomo, gente. Lembra que o peroxissomo vai fazer uma digestão também intracelular? A gente viu isso aí lá no nosso assunto anterior, ok? E eu, inclusive, dei um exemplo assim das enzimas oxidantes, ok? Espero que tenham gostado da aula de correção. Agora a gente vai para o assunto novo. Olá, turma. Então vamos continuar com a nossa aula. Agora será assunto novo, ainda no módulo 2 do livro de vocês, ok? Esse assunto é mais introdutório sobre as enzimas. Na próxima aula eu vou completar o assunto sobre enzimas. Vamos entender um pouquinho, para não ficar muito cheia a cabeça de vocês de informação. Então eu vou detalhar de forma mais clara no próximo vídeo, mas seria importantíssimo assistir esse vídeo completo, ok? Módulo 2 do livro de vocês. Vamos falar sobre energia para a célula, enzimas, ok? É como tem no título do livro de vocês. Vamos prosseguir. Vamos lá. O que são as enzimas? Eu acredito que você já tenha ouvido falar sobre isso, né? Sobre as enzimas, falar de enzima em relação à digestão da comida, né? Algumas pessoas não têm algumas enzimas, não conseguem digerir uma coisa ou outra. Então, é o que a gente vai ver agora. Mas o que seria exatamente as enzimas? A gente viu agora para que serve, mas o que seriam as enzimas? Vamos lá. As enzimas, pessoal, são proteínas, ok? Vocês já estudaram sobre isso, sobre proteínas, sobre carboidratos. Então, enzima nada mais é do que uma proteína. O que é uma proteína? É um aglomerado de aminoácido. E aqui eu trago para vocês uma imagem computadorizada de como seria uma proteína. Então, ela não tem um formato definido, né? Ela tem formato mais aleatório. Então, ó, são proteínas que aceleram a reação química. Então, enzima é uma proteína. E qual a função dela aí? Acelerar uma reação química. E a gente vai ver daqui a pouco que não vai ter esse gasto de energia. Então, ela é importantíssima, né, para o processo digestório. Vamos lá. Todo o processo de obtenção de energia para a célula só é possível devido às enzimas. Então, todo o processo energético que a gente tem só é possível graças às enzimas. Eu vou sair um pouquinho da frente, que aí a imagem vai focalizar melhor nesse gráfico aqui, ok? Vamos lá. Uso de água oxigenada em ferimentos. Qual é a relação desse primeiro quadradinho aqui? Vamos entender esse gráfico melhor. Lá no livro de vocês tem uma menção em relação ao uso de água oxigenada, ok? A ação das enzimas presentes no sangue catalisam o H2O2. Isso aqui é a fórmula química da água oxigenada. E o que a gente percebe quando usa água oxigenada em ferimentos? Acontece o borbulhamento, né? Aquelas bolinhas saem. O que na verdade é aquilo? As enzimas que estão presentes no sangue vai fazer o quê? Vai catalisar, vai quebrar essa molécula aqui. E vai acontecer liberação de oxigênio. Vejam que fantástico, né? Então, aí muitas bactérias não conseguem estar presentes nesse local com oxigênio. E elas morrem. Elas só são possíveis ficar vivas graças à presença de oxigênio. Então, quando a gente bota água oxigenada, todo o oxigênio presente ali vai sair.
E algumas bactérias acabam morrendo. Então, por isso que é muito utilizado o oxigenado em ferimentos. Então, veja uma função das enzimas no processo, né? Ela vai auxiliar no processo de quebra, de catalisar. Então, ela vai quebrar a molécula, aqui no caso de água oxigenada. Vamos lá. O que é um catalisador? Não é isso? Vamos entender melhor. São substâncias que aceleram uma reação química. Nesse caso, o catalisador que a gente está mencionando aí seriam as enzimas, ok? Para que aconteça uma reação química, é preciso de uma energia inicial, chamada energia de ativação. Então, para que essa enzima, para que essa reação aconteça, vai ser preciso dessa energia inicial. Vamos entender melhor agora. Os catalisadores conseguem reduzir a quantidade de energia de ativação. Então, eu não preciso gastar energia para que aconteça uma reação química. Sem as enzimas, o gasto energético vai ser altíssimo. Então, eu vou precisar gastar muita energia para digerir algo, por exemplo, ok? E aqui, com o auxílio das enzimas, não vai ser preciso. Vamos lá. A quantidade de energia de ativação necessária e com isso acelero a reação química. Então, já que ela não precisa de tanta energia, vai acontecer a aceleração dessa reação química. Os catalisadores sempre atuam em pequena quantidade. Então, se eu tiver, por exemplo, amido de milho com um pão, a gente sabe disso, a gente viu lá na aula sobre os carboidratos, na nossa aula presencial. Então, eu vou precisar de enzimas presentes na boca, que vão fazer a digestão desse carboidrato, vão transformar ele em açúcares, né? A gente vai pegar o amido e vai transformar ele em açúcar. Se eu tô com muito pão na boca, a quantidade de enzima não vai aumentar porque eu tenho muito pão, ok? Isso vai acontecer a digestão de forma gradativa, aos poucos, ok? Então não adianta, porque eu tenho muito carboidrato, eu vou ter grande produção de enzimas. Não, elas vão funcionar em pequena proporção, pequena quantidade. Vamos lá, o que esse gráfico vem mostrar para vocês? Mais uma vez eu vou sair da frente para vocês entenderem melhor. Tem um gráfico semelhante a esse lá no livro de vocês, ok? Vamos lá. Esse gráfico ele mostra, o reagente aqui, C6H12O6 seria a glicose, ok? Então aqui a gente tem a glicose e a gente tem aqui, como com enzimas, eu vou precisar dessa quantidade de energia de ativação. Olha lá a escala, Aqui está mencionando a energia que vai ser preciso. E aqui o tempo gasto. O tempo vai ser o mesmo. Porém, a energia com as enzimas utilizada vai ser bem menor. Então, para que eu faça a digestão, não vou precisar gastar muita energia. Vai ser pequena quantidade. E sem as enzimas? Olhe quanto de energia eu vou precisar. Então, energia de ativação das enzimas, bem pouco, ok? A energia total liberada após uma reação química, eu vou ter agora o produto final. Aconteceu a reação química da glicose. Qual vai ser meu produto final aqui após a reação química? Gás carbônico e água. Isso é o que vai acontecer lá dentro das mitocôndrias, pessoal. E a energia de ativação sem enzima é o que ele demonstra aqui, Vai precisar de muito mais, ok? Espero que tenham entendido a aula de hoje, gostado da aula de hoje, né? Bem simples. A próxima aula eu vou trazer um contexto ainda maior sobre as enzimas, ok? Um cheiro para todos e até a próxima aula.